Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instituto de Cinema. Hoje a gente vai ter a honra de receber Fabiana Lian. Fabiana Lian, que para o Instituto de Cinema é muito mais do que uma pessoa que a gente admira, muito mais do que uma pessoa que a gente, de uma certa maneira, devota até muito carinho. A Fabiana Lian é uma parceira, né, do espaço do INC, a OnStage Lab, que é a escola dela, que é uma escola de entretenimento ao vivo, uma escola que é absolutamente líder no mercado em que ela atua, divide o espaço com o Instituto de Cinema, né? O espaço é das duas escolas e a gente está junto aí há já quase 4 anos, eu e Fabiana e mais todos os nossos parceiros, sócios, amigos, professores, diretores, convivendo juntos. Então é muito bacana a gente ter uh, tanto a uma escola renomada de entretenimento ao vivo junto do INC, como a dividir o espaço, né, com uma parceira que é histórica. E vocês vão ver hoje um pouco, a gente vai conhecer um pouco mais a história da Fabiana Lian, né? Vamos esperar ela chamar aqui, ela acenar para a gente aqui, para a gente poder fazer esse contatinho junto. Já vi que ela entrou aí. Fabi, você precisa solicitar aí para a gente para poder entrar na live e a gente fazer a live junto. Aí o PH, fala PH, tudo bem? Muito bom te ter aqui, muito bom te ter por aqui também. Legal, legal, todo o pessoal que está chegando aí, Leandro, Lucas, Léo, muito bom ter todos vocês. Estamos aguardando aqui a Fabiana. Fabiana, que é uma das pessoas mais importantes aí no ensino de entretenimento ao vivo e que hoje vai conversar com a gente um pouco sobre coronavírus, sobre futuro, sobre mercado, né? E a gente vai poder trocar bastante. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Espera aí que ela tá entrando. Aê! E aí, Grande querido? Fabi! Tudo Tudo bem? bem? Joia. Nossa, que live especial, hein? Que Pois é. bacana te ter aqui com a gente. Pois é, né? Já que a gente não pode estar junto fisicamente lá no nosso cafofinho, temos que estar aqui, cada um no seu cafofinho. Exato, exato. Cada um no seu cafofo, né? Deixa eu Pois só é. apresentar mais uma vez a Fabiana, né? A Fabiana Lian trabalha com entretenimento ao vivo há muito tempo e montou uma escola que o INC sempre admirou. E quando surgiu a possibilidade do Instituto de Cinema e da OnStage Lab dividirem um espaço, uma escola de cinema, uma escola de artes cênicas, que lida com pós, lida com set, se associar a uma escola que lida com shows, lida com eventos de grande porte na área da música, e que é uma escola de excelência, para nós foi uma honra muito grande, né? E é uma parceria que deu muito certo, não é à toa que a gente já está aí quase há 4 anos juntos aí, Quase 4 anos. firmes e fortes, né? Batalhando aí juntos essa vida, né, Fabi? Pois Mas olha, é. eu acho que assim, como a gente faz aqui nas lives do INC, de um modo geral, eu vou começar perguntando um pouco sobre a sua história, né? Então, trazendo um pouco essa visão. Como que você entrou para esse mercado da música? Como que você entrou para o mundo da música? Fala pra gente. Olha, eu sempre trabalhei com música, na verdade. Um dia eu estava mediando uma mesa assim, em São Paulo, e aí um amigo que eu não via há uns 10 anos, assim, falou, nossa, você e música, que consistência. E aí resolveu um pouco de crise que eu tinha, porque eu falo, nossa, mas de novo eu estou mudando de profissão, mudando de área, fazendo outra coisa, mas tudo bem, porque era sempre um fio condutor, tinha esse fio condutor que era a música, aí eu fiquei em paz. Uhum. Eu trabalhava como cantora, eu era do grupo Mauaca, fazia umas coisas com a trama de música eletrônica, fiz um trabalho com o Vladimir já nos anos 90 ali, e um belo dia eu vivia dura tal, e eu dividi o apartamento com um amigo meu que trabalhava com show.
Aí ele me chamou para trabalhar no segundo Philip Monsters of Rock. Lembra desse festival? E Sim, o ele Monsters queria of que eu Rock. fosse intérprete de banda. Eu falei, ah, não, meu inglês não dá para isso não. Aí ele, ah, tá bom. Aí ele me colocou ali de assistente do assistente do assistente do assistente do assistente, trabalhando ali numa sala de produção. E aí, depois desse trabalho, o pessoal da produção viu que meu inglês dava para isso sim, e aí me chamaram para ser intérprete de banda. Aí eu comecei a trabalhar como gerente de turnê, que foi o que eu mais fiz, e coordenadora artística de festivais e tal. E Tá, aí, há 12 anos atrás, me chamaram para dar uma primeira palestra sobre o que eu fazia. E foi um ok. susto, porque eu entendi naquele momento ali que o que a gente fazia tinha já um sistema, tinha um jeito de fazer brasileiro, assim. Sim. Eu fui uma pessoa que aprendeu na sorte e no grito. Né? Inclusive as relações internacionais, o mercado em que eu atuei e atuo é principalmente o mercado internacional de show. E eu pude assistir esse mercado crescer muito e as relações Uhum, mudaram muito também. uhum, Porque em uhum. 1995 os caras tinham certeza de que eles iam chegar aqui e encontrar descer de Cipó o bondinho e cair na floresta amazônica. Você acha que tinha esse preconceito? Ah, Já tinha, estava? tinha. Eles tinham certeza que a gente era Você índia e citou não uma cena de sabia um filme do nada. James Bond, né? Inclusive, É, que se passa aqui no exatamente, foi Brasil, né? exatamente essa referência. Que é isso, Ele acho não que ele está desce no de Mato cipó, ele desce de Grosso, bonde, né? tem um foguete sendo lançado do Mato Grosso, ou da Amazônia, é um negócio assim, Isso, exato. ele pega, aí ele tá no Rio de Janeiro, de repente, do Isso, nada. é isso. That's Brazil. E essa relação foi mudando. Naquele momento, a gente de fato não sabia tanto, não tinha equipamento, e o mercado evoluiu muito. E eu tive muita sorte, porque eu assisti toda essa evolução. Tá. E aí, em 2008, quando me chamaram, foi a OMID, que era uma escola super bacana de music Uhum, business que tinha aqui, me chamou sim, para dar essa palestra, eu comecei a formatar esse pensamento, comecei a entender que tinha até um sotaque brasileiro de fazer show internacional. E aí comecei a coordenar cursos na UMID, depois a Escola São Paulo convidou a gente, aí eu tinha uma sócia, a Bianca, que faleceu, convidou a gente para ir para a Escola São Paulo, depois a gente ficou independente. ok. Resolveu montar um stage lab porque o negócio foi crescendo, a gente foi entendendo que as demandas do mercado, e até porque a partir de 2010, o mercado de shows no Brasil, por exemplo, e mesmo de música com a chegada das plataformas e tal, foi mudando muito radicalmente, crescendo muito. Então, essas Sim, pessoas que estão entrando no mercado não têm o tempo que eu tive de errar no grito, tá, né? tá. Então, a OnStage acabou sendo um fator de acho que a gente é um atalho num certo sentido. Até porque Ok, a gente tem muito relacionamento com o mercado e tal, e a gente leva as pessoas para fazerem atividade prática. Você mesmo foi em uma com a gente filmou lá aquela do assim, Justin Bieber, algumas, foi né, eu acho até. incrível. Imagino. Foi É, incrível, foi incrível. A gente usa aquelas imagens até hoje, porque aí. E é interessante que tem esse outro lado. O profissional acaba se interessando por fazer isso. No início, ninguém quer falar muito e tal, e aí, a partir daquele momento que a gente foi no Justin Bieber, um dos palestrantes pediu para dar uma masterclass na Onstage Lab, olha, que né? Que legal. foi o Phil Juliano da Live Nation. Sim, 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 incrível. Só eu acho que é uma coisa importante a gente dizer, né, para quem está assistindo a live, quem vai assistir a live depois, é que para quem é do cinema, esse universo do show ele é uma incógnita e existe também muito fetiche a respeito do que é o backstage, né? A gente até tem filmes icônicos falando disso, né? Qual é o seu preferido? Eu acho que o Almost Famous é muito A legal, gente até né? usa isso de referência. Assim. Ele é um filme
enfim, mexe com a cabeça da gente, né? As canções, a música, enfim, tudo aquilo meio que remete a um universo. E até que é muito difícil filmar rock. Eu acho que não é fácil fazer um bom filme de rock. Quando é uma rock opera, né, é diferente. Uma ópera rock é diferente, né? Uhum. A gente tem né, Tommy, tem vários grandes filmes de ópera rock incríveis, né? Até Jesus Cristo Superstar, se você for para algumas coisas um pouco É. mais amplas, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas é difícil uma rock ficar bom. Eu acho que é. E esse filme é um filme que ele é muito legal, porque ele tem uma temperatura certa para te mostrar o que é um pouco desse universo do backstage. Mas ali ainda fica meio glamourizado, tem um elemento meio glamourizado ali. Mas Que eu aprendi muito. o cinema também, né? Não, sem dúvida nenhuma, é a mesma coisa, né? As pessoas acham que o set de gravação. Até ontem a gente estava assistindo uma webinar da Minon Pinho, né, da Casa Redonda, e ela disse assim, né? Eu gosto do que vem antes e depois do set, né? Porque a maioria das pessoas gosta do set, né? E o set ele é tão intenso e cheio de questões, né? Então assim, não é todo mundo. Às vezes você nem tem, você vai falar, pô, o show. Tem gente que gosta de programar o show, de fazer o show Eu acontecer, não mas não assisto gosta show de quase. fazer. Oi, você nem vai, né? Bom, Você é uma a gente já minopinha da teve vida. aquela experiência no Rock in Rio. É verdade. Deixa eu contar. Eu fui com Fabiana no Rock in Rio, que a gente foi fazer lá 16 entrevistas para um documentário, né? E a gente estava lá rodando e tal. E aí um dia a gente foi assistir o Rock in Rio, porque a gente não estava lá para assistir, a gente estava lá para gravar, estava no backstage, né, do Rock in Rio. E aí a gente foi entrar no Rock in Rio pela porta da frente. Cara, a Fabiana, ela parecia acho que ela nunca tinha entrado pela porta da frente num show na vida dela. Era muito engraçado ela tendo aquela experiência pela última vez. Pois é, não, depois, é que agora, depois minha filha entrou na idade de querer ir em show, a minha mais nova, e eu agora, como não trabalho mais em show, não tenho mais, eu tenho essa oportunidade, até já fui até de trem pro Lollapalooza, tá bom? Olha só, mas isso é Ó que radical, hein? público! Isso é radical, hein, Fabiana? Pô, caramba. Isso é muito É. radical. Mas é engraçado isso, esse glamour que as pessoas têm com essas profissões, né? Eu mesma tenho um certo fetiche com set, por exemplo. Eu vou num Uhum, estúdio, tipo, às vezes que eu podia ir no Projac, por exemplo, ou mesmo estúdio uhum, de filmagem, assim, de filme, eu fico super. Aquelas sim. luzes, equipamento, o diretor sentado ali, eu acho que tem uma coisa Olha, bacana, assim. eu até entendo, mas eu acho que não se compara a você estar no backstage ali de uma banda histórica. Vou te perguntar isso, que vai ser inevitável perguntar, sobre a questão do David Bowie, né? Que eu sei que você teve essa oportunidade de trabalhar como a tour manager aqui no Brasil dele, né? Enfim, desculpa se eu não sei a expressão Your correta, né? Majesty. E aí, como é que é isso? Como é que você controla a coisa da fã, né? Na hora que você está ali profissional, trabalhando com profissionais como esse? Olha, esse foi meu corredor polonês. Que eu era super caloura. Foi o quê? Meu terceiro trabalho, eu acho. Uau! E aí me jogaram no colo. Olha, vai ter uma turnê do David Bowie aqui no Close Up e a gente vai botar você com ele. Oi? Com quem mesmo? David Bowie é aquele mesmo? Dos olhos de duas cores? Assim, que é tipo o homem da minha vida, assim. E Sim. aí, eu falo que foi meu corredor polonês, porque foi um momento que não tinha a menor possibilidade de eu ser fã, de eu surtar. Uhum, Então uhum. eu me lembro da minha perna ali bambando no aeroporto, porque eu vou ver Deus daqui a 5 minutos, né? É mais ou menos isso. Então, Sim. acho que depois que eu passei por David Bowie, tá tudo bem. Pode descer até o Elvis da Terra, que tô tranquila, tô sussa. Sim, sim. E Então, eu aí acho foi que. uma experiência bem bacana, assim. E enfrentei problemas. Tem uma história de a gente chegou no Rio de Janeiro e não tinha van, não chegaram as vans dele.
E a gente teve que botar ele, a equipe toda, em táxis, e eu e o tour manager alugamos uma Kombi da Hertz. E fomos dirigindo com as malas até o hotel Intercontinental. Depois eu Uau. encontrei esse cara na turnê, acho que do Bob Dylan, que ele veio, e a gente riu bastante, assim, mas ele falou, nossa, eu nunca passei tanto nervoso na vida. Mas eu comecei a entender um pouco como que funciona esse mercado, que você tem que pensar muito rápido, resolver problema, e desespero é uma coisa que não pode estar na frente de nada, porque senão as coisas não Uhum. acontecem. Que é a produção no set também, né? O Uhum. platô é assim, tem muitos profissionais do cinema que, principalmente na produção, né, que não podem ter nenhum tipo de Uhum. desespero, que na hora você Sim. tem que solucionar o problema, isso tem que ser uma coisa sem limites, né? É, Muitas vezes tem que ultrapassar os limites, né? sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Fabi. Dessa trajetória toda que você tem na história da música, como é que você fez essa transição para o mundo da educação do entretenimento ao vivo, né? Porque é um lugar inóspito, né? Não tinha muito, não tem muito isso. Como que é esse lugar aí? Como que é isso? Não tem, né? Na verdade, não existia, até a gente fundar, não existia uma escola específica para show. Uhum, Né? Até porque foi como o Stage nasceu. Depois que a gente foi pensar no music business, e escolas de music business já tem, já existiam, até comecei numa. Mas pensando no mercado específico de show, não tinha ninguém pensando. tá. Eu acho que foi uma vontade de ensinar, de fazer novas coisas. Eu sou um pouco inquieta, assim, até me admiro que eu já estou fazendo isso tem 12 anos, está durando bastante, fazendo só isso, né? Acho que tinha isso, uma vontade de criar novas cabeças e de estudar mesmo esse mercado, de entender ele Uhum, mais a fundo, como é que ele se construiu, para onde ele está indo, para onde ele está olhando. sim. Então, tudo isso acho que me moveu de uma certa maneira. E foi dando certo, exatamente por isso, porque era um momento em que essa indústria estava em ascensão e precisava, na verdade, de Sim, gente sim. nova, precisava de novas pessoas, porque eu até estou num grupo de produtores aí, e a gente vê que são pessoas que estão há 20, 25, 30 anos no mercado. Uhum, Tem uns que estão a menos, mas produtores bons de fato tem aquela meia dúzia de sempre e que acaba pegando os mesmos trabalhos. Só que o mercado sim. está crescendo muito, tem novos players, tem outros promotores, tem novos eventos chegando. Quer dizer, agora a gente foi interrompido por tudo, mas enfim, esse era o cenário que eu poderia falar com tranquilidade de 5 meses atrás. É, então, é um cenário em que as coisas estão se modificando muito rápido e precisa de gente sabendo um pouco mais. Por exemplo, você não imagina que uma pessoa que vai entrar para trabalhar na Time for Fun ou na Live Nation, que são as maiores hoje operando no Brasil, não vai Uhum. ter ninguém com muito tempo para explicar para essa pessoa. Então, se um cara passou por um lugar como on stage ou outros, ele já vai ter um atalho, ele já vai saber do que se trata. Tá. E tem E alguma acho que faculdade que a pessoa faz para isso? Não existe um no curso, uma Brasil graduação para isso. não. A gente tem faculdade de evento, tem na Anhembi Morumbi e no Senac. Tem mais Tá, alguma de eventos também. Estou falando em São Paulo, né? No Rio tem ok. produção cultural, tem coisas similares. E fora Uhum, do Brasil tem sim. Tem nos Estados Unidos tem a Full Sail, e a Berkeley também tem. Tem tá. até alunos que já estudaram nessas escolas. Legal, legal. Te fazer uma pergunta muito em relação a isso que você citou, que é essa mudança de paradigma do Brasil entrar na rota de shows, né? Quando, por que que isso aconteceu e que consequências isso teve para o mercado? Eu acho que são três coisas legais de você comentar aqui. Sim. A história do entretenimento se mistura com a maneira de consumir música. Tá? Até o ano 2000, o pessoal vinha. A lógica de fazer shows era
vou fazer um show para promover o meu álbum, que a gravadora me paga X. O Brasil nunca foi nenhuma maravilha em termos de share do mercado de compra de discos, né? A gente gosta de piratear, de queimar CDzinho para amigo e não sei o quê. Então, a gente nunca foi um mercado tão exuberante assim. Mas as nossas plateias são muito calorosas. A América do Sul toda. Sim. E a partir do Napster e depois do iTunes, a lógica se inverteu. Os caras pararam de ganhar dinheiro com o álbum e sim com o fonograma, né? A gente começou a falar em centavos. Não tinha mais tanto dinheiro na mesa das gravadoras e a lógica se inverteu. As pessoas começaram a lançar fonogramas, ou lançar singles, ou lançar álbuns, ou lançar EPs, para promover os shows, que era de onde vinha a maior receita. E aí sim, até pela nossa densidade demográfica, pelo comportamento do nosso público, pelo nosso amor por aglomeração, que está todo mundo com saudade aqui, aliás, o Brasil e a América do Sul entraram na rota. E a gente paga cachês muito bons, assim. Depois começaram a ter esses festivais, o SWU, o próprio Planeta Terra que existia, depois entrou o Lola, o Rock in Rio voltou, isso tudo começou a fazer o Brasil e a América do Sul entrarem definitivamente na agenda de qualquer artista internacional. Sim. E você acha que por conta disso, o mercado ele sofreu um pouco ou ele já estava preparado para isso ou foi se preparando com o tempo? Porque eu imagino que isso foi um impacto muito grande, né? Uma mudança de paradigma muito grande. Sim, eu acho que o mercado já estava em ascensão e naquele momento, teve um momento também que a própria Live Nation colocou seus pezinhos aqui através da Time for Fun, isso também acabou trazendo, e eles já vieram com uma estrutura, uma cultura de estruturar melhor as coisas. A gente tem bons fornecedores, embora pouquíssimos fornecedores de tecnologia. E aí o mercado foi meio se desenvolvendo. É como tudo acontece no Brasil, né, Stevens? A gente primeiro espera a população crescer para a gente construir a ponte naquela cidade, né? Ninguém planeja nada, a gente corre atrás. Sim. Mas sim, sofreu, e eu acho que por isso que o papel da Onstage foi tão fundamental nesse momento. Que hoje eu tenho, sem medo de dizer, assim, eu tenho vários alunos, diria que pelo menos uma centena de alunos aí atuando e alguns atuando em posição de liderança já. Legal, legal. E vamos dar um salto, né, para o que a gente está vivendo agora. Eu tenho visto aqui que com a crise do coronavírus está pintando muito essa discussão no cinema, pelo menos, de fazer os drive-ins, né? De voltar aos drive-ins. Que é essa coisa de um evento que você vai com carro para garantir uma certa segurança. Acho que o Allianz Parque. Fabi, vou te contar um segredo. Um segredo não, mas uma história muito legal. Óbvio que eu sou apaixonado por cinema, mas o meu primeiro filme, a minha primeira experiência no cinema foi assistir ET num drive-in que tinha, acho que em Camboriú. Uau! Se não me engano. Eu fui de Jeep com um tio para Camboriú, uma coisa assim, e eu me lembro dessa cena de assistir o ET no Jeep, nesse drive-in. Com aquele som fora ali. Eu tive até a oportunidade de visitar esse lugar há uns anos atrás. Ele não é mais um drive-in, hoje ele é um conjunto de lojas. E o lugar onde era a tela do drive-in virou a placa de entrada do lugar. É uma coisa muito curiosa, né? Legal. Mas os drive-ins, eles fizeram muito sucesso na história do cinema, né? E o Brasil tinha muitos drive-ins. Isso foi se perdendo com o tempo. Eu ia com meus pais assistir também, coisa em drive-in. Olha que legal, que bacana. Você chegou a frequentar drive-ins, então, também? Na infância também. A gente fala drive-in, hoje a galera... Aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa que drive-in é outra coisa, não é? Ou é aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo que é. No Rio é cinema mesmo, aqui em São Paulo é drive-in, né?
Mas então, Exato, desculpa, eu interrompi. Você estava fazendo essa pergunta. Intimidade é uma exato. desgraça. Não, mas na verdade, perguntando sobre essa coisa, o que que você tá, como que você acha que o teu mercado está reagindo ao coronavírus? Como que você acha que isso está acontecendo? Olha, os prognósticos não são maravilhosos. Uhum, E foi uma crise que não é que foi uma crise igual a de 2014, que a gente viu chegando meio rápido, mas viu, ou a de 2008 e tal. Foi um negócio que de repente caiu um meteoro em cima de todo mundo e todo mundo e tudo parou. Eu uhum, fiz uma live, não sei, de uma pessoa que estava em turnê com Backstreet Boys, chegaram a fazer o show do Rio de Janeiro. E ainda uhum, assim, já querendo cancelar, mas chegou em São Paulo e não teve jeito. Mesmo antes do Dória, por exemplo, ter fechado aqui. uhum, Então, o que é corrente no mercado nós fomos os primeiros a ser impactados e vamos ser os últimos a entrar no ônibus quando ele voltar a andar. uhum, Então, para o mercado, foi catastrófico. Até tá, porque, falando agora para as empresas, foi catastrófico, mas as empresas, de alguma maneira, pelo menos as grandes, têm seus caixas, os artistas grandes também. Eu tenho ok, assistido muita entrevista internacional e tal, e muita gente demitiu, então os impactos foram bem grandes, assim. uhum, Agora, falando, se você olhar pessoalmente, para as uhum, pessoas desse mercado, é muito mais dramático. tá, Porque normalmente as pessoas estão, depois do carnaval, março, se preparando, já gastaram as reservas, quem tinha, né? uhum, Porque claro, normalmente o mercado para lá por novembro, quem não trabalha com carnaval, e aí está se preparando para voltar a ganhar dinheiro a partir de março. ok, E aí, em ok, março, chega o meteoro Covid. Mas está rolando, por outro lado, está rolando uma coisa muito interessante, que eu acho que está uhum, mexendo no mercado, que é uma luta que eu tenho há muitos anos, e finalmente as pessoas estão olhando para isso, que é todo mundo uhum, começar a se enxergar como frente. é, então as associações começaram a funcionar, a Bravin foi uhum, lá e negociou com o Procon para cuidar, para não ter que devolver ingresso necessariamente em dinheiro, para as pessoas poderem aceitar, a não ser que a pessoa não possa mesmo aceitar ir num outro show dessa empresa quando voltar. uhum, Então, essas associações voltaram a funcionar. uhum, Os produtores começaram a se olhar como colegas, finalmente, ó, e resolveram legal, começar. Tem vários projetos aí de ajuda, tem gente coletando cesta básica, a gente mesmo aqui tem feito lives onde a gente tem contribuição voluntária para ajudar. Tem muita gente, porque tem muita gente que de repente se viu sem grana para o mínimo. Então, sim, sim, está sim, rolando uma rede muito interessante. E, por outro lado, todo mundo está sim olhando para o drive-in, está olhando para novas possibilidades de fazer show sem aglomeração. Tem muita gente ok, estudando quais vão ser os próximos procedimentos. Tá uhum, muita gente também olhando para as lives como uma possibilidade. E tem gente também estudando as possibilidades de ter evento híbrido. Você tem um evento que vai ter menos gente assistindo, mas também você paga para ver ele online. Então, acho que todas tá. essas tecnologias que tinham alguma resistência no mercado, agora está todo mundo de portas abertas para elas. Sim, sim. Você tem, porque essa coisa de aglomeração ao vivo, ela já é arriscada, eu aprendi isso com você, inclusive, aprendi isso na OnStage, né? Ela já é arriscada sem Covid, né? Porque tem toda aquela coisa da massa, de que horas entra, que horas sai, o fluxo, né? E toda a operação por trás disso também. Eu Uhum. imagino que agora, com o Covid, você tem uma série de regras, né? Para você
voltar e ir voltando aos poucos com entretenimento ao vivo. Quais são essas regras? Vocês já têm uma ideia? O mercado já está atento a isso? Que vocês Sim, vão fazer? já tem vários estudos, na verdade, inclusive tem alguns médicos sanitaristas que estão se aproximando, que já eram do mercado de eventos ali, estão se Uhum, aproximando, e eles estão uhum, fazendo estudos, né? Porque como é tudo muito novo, mas existem estudos sim, de higienização, de medir temperatura das pessoas, cuidar das sim, equipes, que isso é fundamental, porque imagina, se você tem um hold sim. com Covid, de repente está a equipe inteira. Uau! Então, tem isso e tem uma coisa que eu acho dificílimo de funcionar no Brasil, mas de alguma maneira vai ter que funcionar, que é você Hum, demarcar espaços para as pessoas ficarem, para ter essa distância aham. de 1,5 metro. Eu acho que até por ser mais simples de resolver, a gente deve voltar. As primeiras coisas que vão acontecer vão ser os drive-in. Que é a Os coisa com o carro, né? que aí está protegido, controlado, tem uns projetos bem legais rolando. E a gente tem a sorte, se é que eu posso chamar assim, de poder assistir o resto do mundo reabrindo. Né? Já teve um show nos Tá. Estados Unidos, num lugar para 1.000 pessoas, que couberam 250. Agora, o maior Olha. aprendizado vai ser o dinheiro. Porque aquelas planilhas malucas que todo mundo tinha, aquele dinheiro absurdo, vai ter que diminuir. Por quê? Você vai ter espaço para menos público. Então, o cachê do Metallica, onde ele encheria um Allianz com 50.000 pessoas, não vai poder rolar daquele jeito. Porque Sim. talvez o que aconteça é ele ter que fazer 4 noites no Allianz, ou 5, ou 6. Ah, Então, tudo, acho que a cultura de shows, de turnês vai mudar. As pessoas vão ter que ok. viajar com menos com equipe menor, Menos enquanto staff, não vão ter que tiver usar mais staff vacina. local. Enquanto não tiver vacina, coisas como meet and greet não vão acontecer. Ah, ok. É, os artistas vão passar menos tempo no local do show, eu acho. Então, muita coisa Uhum. vai mudar, muita coisa. Tá. Eu tenho me dedicado a conversar sobre isso. Até segunda que vem tem uma live com 3 pessoas de turnê para Uhum. fazer. É isso que a gente faz aqui, um exercício de futuro, né? A gente traz a bolinha de cristal aqui e faz um exercício de futuro. Cada um no seu quadrado, uma pessoa de camarim, um cara de técnica, que é o Rogério, e mais uma que é tour manager, para falar os hábitos vão mudar, o que a gente vai fazer para mudar esses hábitos, Uhum. como que o artista vai se acostumar a essa nova realidade. Sim, sim. Eu sempre brinco que é, quem prevê o futuro é astrólogo e economista. E um dos dois geralmente erra. Verdade. Agora todo mundo tá, Às vezes os dois erram, às né? vezes os dois, mas em geral só um dos dois costuma errar, né? Então deixa eu te fazer que a galera tá fazendo pergunta aqui. Tem a pergunta aqui da Júlia Lira. Quais as dicas para quem quer entrar nesse mercado de produção e qual é o papel do tour manager durante a produção dos eventos? Bom, para você entrar em produção, em primeiro lugar, você precisa gostar Hum. é, de, às vezes, sofrer um pouco, dormir pouco, trabalhar muitas horas, Não trabalhar assistir bem show? sob pressão, não fazer muita questão de assistir show, Sim. é, porque eu acho que é principalmente fazer o networking. A partir do momento que você faz o seu primeiro evento e exerce Tá. bem a sua função, é, pode ser que tenha alguém para te apadrinhar. Uhum. Estuda sobre o mercado, se não quiser fazer um curso não Stage Lab, estuda o seu mercado. Não tem muita bibliografia, mas tem algumas pessoas que já escreveram bastante sobre isso. Mas é Uhum. principalmente isso, é construir o seu networking e tentar Ok. entender pelo menos como funciona planilha, é,
A Se Dani você Torres tem aí, ó. alguma formação em administração, é bacana. Uhum, tá. É isso. E o que faz E um tour você? manager? Tour Isso. manager cuida de tudo que não liga numa turnê, cuida das pessoas. Ok. Toda a parte de itinerário, pelo menos não liga na tomada, né? Toda a parte de itinerário, voos, hotéis, segurança, alimentação, tudo isso passa pelo tour manager. É ele que vai organizar a vida na estrada, vai organizar os Tá. cronogramas, vai ter certeza de que os equipamentos vão chegar no horário certo, que a equipe descansou para estar lá no horário certo também. Então, tudo isso é uma função são funções do tour manager. Ok. Ele é tipo uma babá também, né? Sim, tem uma coisa, quando você é produtor de estrada, no Brasil ainda, e muitas bandas menores mesmo fora, o tour manager às vezes acumula a função de production manager também. Ele cuida também das Ok. coisas que ligam, da parte técnica. Mas tem uma coisa humana ali mesmo, que você tem que dar conta durante uma turnê. Porque imagina, Uhum, eu estava num uhum. show onde o pai do vocalista morreu um pouco antes do show acontecer. Era um show de festival. Uau! E você tem que dar conta dessas coisas. Às vezes o cara está com problema no casamento, às vezes um fica doente. Então você tem que entender muito bem e se dar muito bem com a equipe, até para cuidar dessa dinâmica. Tá. Uau, né? Que são coisas que a É, gente nem imagina que pois é, podem acontecer, né? sim, mas acontece, Tem são um pouco desse lugar pessoas. do produtor de elenco também no cinema, Sim, né? Que o produtor de elenco é quem cuida disso, né? mas E, produtor de e elenco, ele também escolhe o elenco ou não? Não ele necessariamente. participa desse processo de confecção de um elenco, né? De montagem de um elenco. Tem produtor que vai um a um, né? Vai escolhendo cada elenco do filme. Tem produtor que escolhe todo um elenco junto, né? Porque ele sabe que ator que funciona com qual ator. Então ele tem um papel muito grande. Mas essa decisão fica muito com o diretor e com o produtor também, né? De quem entra e quem sai. Mas existe também muito uma coisa do produtor de elenco, quando você tem dinheiro, dele permanecer no projeto também cuidando desse ator até o fim do Sim. projeto, né? É, quando você não tem tanto dinheiro, talvez você utilize menos esse produtor, ele esteja menos lá na frente, né? Mas ele Uhum. pode ficar durante o projeto todo, inclusive, né? Isso aí varia. E voltando para essa coisa, porque eu acho que assim é uma dúvida muito grande, né? Essa coisa do mercado de entretenimento, mesmo do mercado de cinema pós-Covid. A gente já entendeu que essa coisa da distância, dos espaços acabarem ficando espaços para um público menor, né? Para um menor grupo de público, etc. Mas você acha que essa realidade é uma realidade que vai se sustentar até quando, né? Quando que a gente volta a ter uma vida normal? Se é que a gente volta a ter uma vida normal depois do Covid? Você tem uma ideia? Ai, olha, lá fora, as pessoas estão começando a falar em shows, em turnês que não foram canceladas ainda a partir de abril, shows Tá. menores. Agora, shows grandes, ninguém está apostando antes de final de 2021. Olha só. É, shows Uau. grandes. Estou falando em Metallica, Iron Maiden e tal. Esse povo não vai, não deve sair em turnê, até porque essa matemática, para quando você é desse tamanho, é muito mais difícil de você Uhum. redimensionar. Tá. Então, eu acho que os grandes talvez demorem um pouco mais, mas por outro lado, eles podem vir. Eu não tenho a menor dúvida do que o YouTube vai vir com uma ideia mirabolante deles lá e fazer algum Uhum. show espacial, onde eles estão lá longe, a plateia, e eles saem num drone, né? Tem artista que tem esse perfil. É, Olha, o Bowie, ele nossa, ele veio para podia cá em estar vivo agora, 97. imagina. Oi? O Bowie veio para cá em 97.
Sim. Mas em 2002, ele fez um show em todos os cinemas digitais, em alguns, todos não, né? Mas alguns cinemas digitais do mundo, né? E eu fui nesse jogo, fui aqui em São Paulo, foi no UCI do Jardim Sul. Eu acho que na época era a única sala digital que tinha via satélite. E ele transmitiu o show ao vivo via satélite. E depois do show, ele ainda fez um meet and greet, podemos dizer assim, né? Ele fez uma espécie de conferência onde cada sala de cinema do mundo que estava assistindo ele podia fazer uma pergunta. Então teve uma pergunta aqui de São Paulo para ele ao vivo, né? Nossa, que legal. Então, e o cara fez isso há 18 Você anos que atrás. fez essa pergunta? Não fui eu que fiz, infelizmente eu não fui sorteado ali. Eu tinha umas 10, mas não fui sorteado. Me lembro até que foi uma moça que fez, porque eu a invejei muito e a vida dela deve ter dado super errado depois. Mas, Tadinha. mas eu me lembro que esse show foi impressionante. Acho que ele fez na Alemanha e o show era transmitido para o mundo todo. E em vários cinemas do mundo ao mesmo tempo, né? E só na sala que eu estava tinha mais de 300 pessoas. Que demais. E o cara fez isso há 18 anos, Fabi. Gente. Né? Olha só, Nossa, inventando moda, pois né? é. Eu acho que Sempre, esse é um né? ótimo caminho aí É para os verdade, é um ótimo artistas caminho. fazer Um show ótimo no cinema, ao Com vivo. certeza. O problema é que nem cinema pode aglomerar, né? Ah, mas é Não, mas menos dá para complicado que fazer. se botar todo mundo no estádio, É. né? Não, dá E para outra coisa fazer. também, que no cinema você consegue fazer overseas, você consegue fazer o mundo inteiro ao mesmo Sim. tempo, Eu né? acho que Visionária, Lucas. a gente não vai deixar de fazer live, de ter essa realidade paralela no show business, mesmo quando as coisas voltarem. Acho que isso acabou virando um, um complemento até. E posso falar? Sim, Tem uma coisa que eu estou sim. gostando muito dessas lives, que tem um tom de intimidade que até Uhum. substitui o meet and greet, se você pensar. Ok, Tipo, ok. aquela live da Ivete, tem coisa mais sensacional do que aquela mulher de pijama com aqueles brinquedos de pelúcia ali, você vendo ela em casa mesmo, o marido batendo no Sim, liquidificador. Eu acho sim. incrível, assim. Acho que porque a gente tem, de uns anos para cá, a gente ficou com essa mania de querer entrar na vida das pessoas, né? Sim, aliás, isso é uma coisa que eu converso muito com Essa o cultura pessoal Big Brother. em sala de aula, porque é isso, né? A gente está partindo para uma realidade agora. A sociedade ela foi se ensimesmando, né? A partir de um processo de individualização. E o que foi acontecendo foi que o personagem começou a ficar muito mais em evidência do que a história, né? Uhum, uhum. E aí você tem essa criação dos YouTubers, dos digital influencers, né? Dessas novas categorias aí de comunicadores, que estão num lugar de personalidades, mas não de celebridades. E Hum, isso está fazendo com que as celebridades elas sofram um downgrade nesse lugar de celebrity, né? Essa coisa celebrity como no Star System, essa coisa uhum. criada num outro lugar do capitalismo e de Hollywood, que agora começa a ser revista no século XXI, né? 60, 70 anos depois, ó, dá para você ser um pouco personalidade, um pouco celebridade, né? Abre a tua casa, toma certos cuidados, né? Porque É, né, você tem que ter mais media é, training aí, né? Estou pensando que para o artista, os artistas que eu trabalhei aqui, eu vi até que a Paty está aí, que é uma super tour manager que está aí, a Lucy Carvalho também está, elas vão concordar comigo. Para o artista, às vezes, fazer o meet and greet, por exemplo, é um sofrimento. Às vezes o cara Uhum, tá ali, tem uma cantora aí também, Flavinha, tá na hora de entrar no palco. Putz, você quer ficar fazendo esse aquecimento vocal, às vezes a passagem de som não deu certo, você tá nervoso, sim. não quer encontrar pessoas, mas tudo bem, os fãs pagaram, ou tá combinado com a gravadora, não sei o que você tem que fazer. Eu acho Uhum, até que essa coisa da live, dessa intimidade, você de pijama, pode uhum, dar um sossego para o artista. Ele vai para o palco, entrega a música e pronto, faz o que ele sim, sabe fazer. sim, E aí na live sim, ele entrega essa intimidade, essa interação uhum, que sim. inevitavelmente vai ter também. Isso pode ser A um caminho internet, interessante numa olha das como os minhas atores, ideias aqui olha da como bola os de cristal.
Mas olha como os atores de Hollywood, por exemplo, se expõem, né? Principalmente sobre questões políticas, né? Uhum. O Me Too, todos esses movimentos que foram surgindo dentro do cinema. Isso é o cara ele descendo um pouco desse pedestal da celebridade Para ir para a e se, personalidade, né? e É. se colocando como uma personalidade, uma pessoa, né? Uhum. E que tem seus dramas, né? Até gente como a Jennifer Lawrence, você tem certos atores que se colocam de uma maneira muito engraçada, inclusive, né? Eu sou atriz, eu sou burra, para de me perguntar coisa de política. Que ótimo. Ela falou isso numa entrevista outro Maravilhosa. dia. Eu falei, gente, essa menina é terrível, né? É, Verdade. então, assim, são posturas que, de uma certa maneira, elas têm muito mais a ver com a dinâmica do mundo digital. Que é um Uhum. mundo onde a gente, apesar de estar intermediado pela tecnologia, a gente também está mais próximo, né? Sim, é Está mais muito próximo doido. de todo mundo. E citando o David Bowie novamente, o Bowie criou a BowieNet. Não, eu não quero ser chato, que vai ter gente que vai Não, achar mas que eu tudo estou bem, sendo você chato. pode, boa e pode. Mas sabe o que acontece? O Bowie ele criou a BowieNet lá nos anos 90. E a BowieNet era tipo uma net, né? Tipo uma internet que você comprava na Inglaterra e que vinha com o portal do Bowie. E ele interagia com você. Eu comprei a BowieNet nos anos 90 aqui no Brasil. Eu não tinha acesso à internet, porque a internet era lá na Inglaterra. Mas eu tinha Era acesso ao aquela internet. portal. É, aqui no Brasil ainda era discada, né? Lá na Inglaterra estava sendo revolucionada pelo Bowie. Mas na BowieNet, o Bowie conversava com você. Então aquilo já era uma aproximação para o teu Nossa, que ídolo legal. via É, digital. O cara estava fazendo isso em 95, Fabiana, não, ele é 96, fofo. meu. É, não dá. Ele era muito fora Entendeu? da. Eu Né? vi Deus. Desculpa. Você viu dele. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas, ó, então vamos voltar para o mundo, né? Porque Vamos. o Bowie não está mais entre Vai. nós, né? Ele já foi Então, embora. gente, quando vocês não souberem que caminho seguir, vocês rezam para São Bowie que dá certo. Pois é, porque, olha, sem querer, ele estava antevendo todas essas interações, né? Tava antevendo isso. Ele estava fazendo interação pela internet nos anos 90, É, ele estava fazendo live, literalmente live, em 2002, né? Utilizando pois é. cinema. É um cara que hoje teria muito o que dizer aí sobre o que a Nossa, gente está muito. passando, hein? Nossa, estaria Né? arrasando aqui. Pois é, muito bom. E deixa eu te falar uma coisa, quais são os planos aí? Eu imagino que, assim como o Instituto de Cinema teve que virar uma escola digital, né? Hoje a gente está com um monte de curso online e certamente depois da pandemia isso continua. Isso não substitui os cursos presenciais, assim como eu concordo com a Lucy também que não substitui também o evento ao vivo, né? As pessoas vão querer o ao vivo, né? Ao mesmo Uhum. tempo, o presencial, né? Assim como os cursos presenciais, porque cinema não tem como você ensinar cinema, tudo que existe no cinema, de maneira virtual, né? Você consegue ensinar um básico, você consegue se aprofundar em algumas teorias, mas o exercício prático e o presencial, principalmente para algumas matérias, é essencial. E aí, a OnStage, como é que foi esse processo de virar online e quais são os próximos passos da OnStage, né? Pois é. A gente já estava iniciando o OnStage Exp, né, que é um braço da OnStage Lab para cursos online. A gente já está com o Uhum. curso gravado, deve sair agora depois na segunda quinzena de junho. Tá. Vai ser uma plataforma dentro da OnStage mesmo, mas aí é curso online, on demand, com material de apoio, com tudo e tal. Eu estava, quando foi decretada a pandemia, a gente estava com o curso Show Business, que é o nosso curso mais pop, onde tem atividades práticas, a gente estava com atividade no Lollapalooza confirmada, mais um monte de outras tal. E esse curso a gente adiou num primeiro momento, porque não se sabia o que ia acontecer, né? Foi tudo assim, a gente estava junto lá, né? Foi essa coisa de dia a Uhum. dia a gente foi vendo o que ia acontecer, mas eu num primeiro momento já adiei, e aí a gente passou tudo para formato webinar, está funcionando muito bem.
Está sendo muito legal. Aí a gente voltou, até criou alguns cursos, mudou um pouco a grade, porque algumas coisas não fariam sentido a gente fazer agora nesse momento de cursos intensivos. A gente mudou Uhum, a grade até porque é um momento em que o músico tem que olhar para a live, então a gente formatou um curso para isso. Muita uhum, gente precisa entender mais de planilha, então a gente está trazendo de volta nosso curso de planilha. A questão dos direitos autorais, nesse momento, para o mundo da música, virou essencial, né? Então, isso ó, precisa ser revisto, os músicos precisam prestar atenção nisso, comunicação. Então, tudo isso a gente tá programando agora. E para o segundo semestre, eu já estou pensando no que provavelmente vai acontecer com a educação universitária de ensino médio, que é uma coisa híbrida. Acho que é menos pessoas em sala de aula até que se tenha a vacina, mas ter os eventos. E também acho que fica mais claro também o papel da Onstage dentro do entretenimento. Então é fundamental agora que a gente esteja pesquisando bastante, entendendo para onde a gente vai e uhum. possibilitando esse conhecimento para as pessoas. Então, em breve também a gente deve ter um curso com um sanitarista para falar de segurança sanitária também, que é algo Que que a legal. gente tem que estar na ponta, né? Acho que se a gente apontou tanto caminho até agora, a gente tem que estar muito ligado. Mas é um desafio, né? Porque ninguém aqui é médico, nem epidemiologista, muito menos esse povo. Então, é um momento que a gente tem que interagir com outras áreas para a gente Sim, ganhar algumas léguas aí nessa pandemia. E aí, o ano que sim. vem, quando retomarem os shows, voltam também as atividades práticas do show business. Que imagino Legal. com novas tecnologias e novas práticas também. É isso. A gente também está aqui no Cinema Se Adaptando. A gente acabou de fazer um curso muito legal sobre entretenimento também de live, de direitos autorais em lives. Foi um curso bem legal. Depois eu vou indicar também, que às vezes é legal fazer on stage. É É um legal mesmo. curso, Ele é um está curso de um dia. disponível ou foi só o webinar? Não, não, foi só o evento. É uma noite, Ah, é tá. uma advogada, a Ana, que é especialista nisso, e ela falou bastante sobre essa coisa do que é o entretenimento da live com direitos autorais, né? Uhum. E isso foi muito legal, foi muito esclarecedor. E a gente também está pensando em set, o mercado está se movimentando muito, né? O Sindicine, os sindicatos estão todos se movimentando para que o set seja um set seguro, né? Tem muita coisa sobre set remoto também surgindo agora, de fazer o set virtual, né? Então tem softwares onde você dirige virtualmente, né? Aí, ó, pessoal, olha, tem aí um amigo que eu acho que é até indígena, não dá para ver direito. Eu gostaria de participar do curso de direitos autorais, tá vendo? Ó? Então, porque a gente precisa entender um pouco. Tem um monte de direito autoral sendo infringido em live, né? Então, acho que você pode criar um stage live, Né? um stage live que Sim, vai com ensinar um certeza. pouco. Eu nem sei se tem algumas infrações, sim, mas tem também um novo saber, né? Que eram coisas que a gente É, simplesmente não discutia. Por exemplo, o podcast não paga direito autoral. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida também. olha só, olha só. Então, tudo isso. Toda tecnologia traz Você essa tem coisa de novas ter leis. um tempo de adaptação, não tem jeito, Tem, né? tem uma raça que nunca vai ficar sem trabalho na vida, é advogado. Resolve aí, É verdade, sistematiza. é verdade, é verdade. Então, mas olha, eu acho que de qualquer forma, a gente tem aqui que nunca foi tão importante ter uma escola que fala de entretenimento ao vivo. Olha que legal, ele é do Xingu, Que legal. cineasta, já produziu várias curtas-metragens e um longa-metragem. Nossa, Ô, que Cuido, nós bacana. vamos entrar em contato com você aí depois da live, hein? Ô, Júlia Lira, Que pessoal aí da, legal. da produção, entrando em contato aí com o Cuima, hein? Pelo amor de Deus, vamos falar com ele aí. Vamos fazer um curso de cinema com a população indígena.
A gente já tem até algumas iniciativas, mas é sempre Nossa, muito que bacana, legal né, isso. ampliar os horizontes, Que né? legal. Então, Fabi, mas então para a gente terminar um pouco esse papo, eu acho que a gente tem que fazer, aliás, outros, né? Esse é o primeiro, talvez, de muitos que a gente tem que Bora, fazer, temos que porque fazer. a gente tem essa energia aí de ter as duas escolas juntas, né? E eu vou repetir isso várias vezes. O INC e a OnStage dividem o mesmo espaço, são escolas irmãs que estão juntas, né? Uma cuidando de música, uma cuidando de entretenimento ao vivo, a outra cuidando de cinema e teatro. E aí a gente consegue um amplo espectro, né? Se você parar Sim. para pensar. São áreas que não vivem uma sem a outra. Não tem. Eu também acho. E aí, eu quero até te convidar aqui ao vivo, pessoalmente, para a gente fazer uma collab falando um pouco de como se comportar nesses espaços coletivos de produção, né? Porque aí serve tanto para a produção de backstage quanto para a produção de cinema. Quais são os tipos de atitudes que a gente vai ter que tomar daqui para frente, pelo menos nos próximos 2 anos, né? Sim, Que é o que os sim, epidemiologistas estão indicando aí, que é um tempo que a sim. gente tem que tomar mais Não, cuidado. simbora. Já tem gente fazendo coisas bem legais, né? Tem o React, que é um estúdio que está fazendo essas coisas, tem é, um buffet que virou um estúdio seguro também, eles estão super orientados, e Que tem legal. artistas dando um show de lives nessa nova, nesse nosso novo normal, que também está sendo muito legal. Sem dúvida, sem dúvida. Fabi, últimas palavras aí, tá acabando nossa live. Últimas palavras aí que Últimas você pode dar pra palavras. gente. Gente, não se apavorem, a gente gosta de se aglomerar mesmo. E a gente vai voltar com mais segurança e tudo vai fazer muito sentido quando voltar. É isso aí, É tenho toda isso. certeza que sim. Fabi, é uma honra para o Imagina. Instituto de Cinema Foi fazer ótimo, parte. querido. Obrigada. Não, porra, uma honra te receber e uma honra fazer parte um pouco da história da OnStage, de estar perto de vocês. Você sabe o quanto a gente admira vocês. Vocês são uma escola incrível e eu sei que a gente vai fazer muita coisa junto ainda, tenho Vamos. Eu certeza gostei disso. desse collab. Vamos fazer. Vamos fazer. Vai ser Demorou, importante. tá Novas feito. O práticas no entretenimento. Já temos até nome. pessoal vai adorar. Se o Aí, ó, povo quiser quiser ver até votar de nos nome nomes depois. aí, a gente aceita. Demorou. Então amanhã a gente combina disso. Tá Pessoal, muito bom. obrigado para quem assistiu a nossa live. Muito obrigado pessoal do Facebook, do YouTube, aqui do Instagram. Obrigado ao pessoal da OnStage também, a equipe do Inc. E a gente se fala. Tchau, Fabi. Tchau, Beijo enorme para querido. você. Tchau, Se gente. cuida. Obrigada. Tchau, 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 meninas do pessoal. Até INC. Bye, mais. bye. Vai. Tchau, tchau.